Ultrassonografia na doença trofoblástica gestacional. A doença trofoblástica gestacional é um grupo raro de doenças relacionadas à gestação, nos quais um tumor se desenvolve no interior do corpo uterino pelo crescimento do trofoblasto anormal. Na gestação normal, o trofoblasto forma as vilosidades placentárias e, portanto, apresenta a capacidade intrínseca de se multiplicar e invadir tecidos. Existem duas formas de neoplasia trofoblástica gestacional. Na modalidade completa ou incompleta, o trofoblasto cresce na forma de um tumor benigno, que não invade o miométrio nem produz metástases. Já na neoplasia trofoblástica gestacional, o trofoblasto anormal invade o miométrio, formando a mole invasora, e produz metástases à distância, como no coriocarcinoma. A mole datiforme pode evoluir para a mole invasora ou coriocarcinoma. A mola completa corresponde a cerca de 80% dos casos de doença trofoblástica gestacional. Os tumores do sítio placentário e epitelioide trofoblástico não vão ser detalhados nessa aula, pois eles são extremamente raros. Os achados clínicos mais frequentes da doença trofoblástica gestacional são o atraso menstrual, o beta-HCG extraordinariamente aumentado e o sangramento uterino, que pode ser intenso. Em metade dos casos, há aumento desproporcional do volume uterino ou abdominal. Também é comum a hiperemese. Em menos de 10% dos casos, a hipertiroidismo, manifestado pelo tremor fino das extremidades, e sinais de pré-eclâmpsia, diagnosticado inicialmente pela hipertensão arterial. Perceba que grande parte desses sintomas são proporcionados ou provocados pelo aumento acentuado do beta-HCG. Atualmente, devido à ultrassonografia, é raro a paciente relatar perda de vesículas pela vagina, pois o diagnóstico costuma ocorrer antes disso. Antes da ultrassonografia ser utilizada em grande escala, o diagnóstico da mola era feito em média com 16 semanas. Hoje, a maior parte dos diagnósticos ultrassonográficos ocorre entre 8 e 13 semanas. Apenas cerca de 10% dos diagnósticos ecográficos ocorrem antes de 7 semanas ou após as 14 semanas. A ultrassonografia diagnostica quase 80% das molas idatiformes completas, mas menos de 30% das molas incompletas. Assim, a taxa de detecção da mola idatiforme na ultrassonografia ainda é inferior a 50%. É fundamental que o material de curetagem uterina realizado após aborto retido sejam encaminhados para avaliação anatomopatológica, mesmo que os achados ultrassonográficos não sugiram doença trofoblástica gestacional. Essa imagem ilustra o conteúdo uterino inespecífico. Não há como excluir apenas pela ultrassonografia a doença trofoblástica gestacional. Como vimos, a ultrassonografia tem bom desempenho para o diagnóstico da mole idatiforme completa. Isso ocorre pela presença de velocidades grandes e hidrópicas, macroscópicas e facilmente identificadas na ultrassonografia. Em um achado ultrassonográfico típico de mola completa, não é identificado embrião ou feto, associado a um conteúdo heterogêneo, vascularizado, com baixa resistência ao Doppler, permeado por várias vesículas anecoicas. Algumas vezes a cavidade uterina também está preenchida por sangue, como neste caso. Esse é o conteúdo obtido por aspiração a vácuo na mesma paciente. É possível identificar as vesículas e o sangue sugeridos pela ultrassonografia. Essa é uma ultrassonografia panorâmica realizada pela via abdominal. Ela ilustra o conteúdo uterino sugestivo de mole idatiforme completa, além de cistos tecaloteínicos no ovário, outro achado bastante sugestivo de doença trofoblástica gestacional relacionado ao estímulo do beta-HCG. Os cistos tecaloteínicos podem contribuir por um aumento desproporcional do volume abdominal e contribuir para a suspeita clínica de doença trofoblástica gestacional. Em qualquer exame de imagem, é necessária a correlação com os dados clínicos. Nesse caso, apesar dos achados ultrassonográficos sugerirem a doença trofoblástica gestacional, a história de sangramento uterino após a menopausa torna o câncer de endométrio o diagnóstico mais provável nessa senhora de 78 anos. O diagnóstico de câncer de endométrio foi confirmado pelo exame anatomopatológico. Na mola incompleta, além das vilosidades dilatadas disfuncionais, desenvolve-se também áreas de trofoblasto funcional. Isso possibilita o desenvolvimento de placenta e feto. Nessa figura de uma mole datiforme parcial, vemos a placenta associada a vários cistos, correspondendo às vilosidades hidrópicas de feto, que assim como a placenta, apresenta cariótipo triploide. Nesse vídeo, vê-se a placenta espessada e permeada por cistos, além do feto, diagnóstico bastante sugestivo de mole incompleta. Os fetos triploides costumam ter o polo cefálico desproporcionalmente aumentados em relação ao corpo, como bem ilustrado nesse caso.
Um diagnóstico diferencial importante é a degeneração hidrópica da placenta em abortos não relacionados à mola incompleta. Essa imagem demonstra um caso de degeneração hidrópica da placenta. O diagnóstico final é obtido pelo exame anatomopatológico. O corocarcinoma pode ser de origem gestacional ou não. Os de origem gestacional são, na maior parte das vezes, precedidos pela mola completa, mas também podem ser precedidos de aborto ou gestações normais. Nas figuras, vemos um corocarcinoma na cavidade uterina, originado de uma mola completa. A seta mostra uma vesícula típica da mola. No exame microscópico de uma metástase pulmonar de corocarcinoma, é visível uma grande área de hemorragia típica do corocarcinoma. A metástase ou a hemorragia podem ser o primeiro sintoma do corocarcinoma. O corocarcinoma pode ser idêntico à mola completa pela ultrassonografia ou pode mostrar áreas de invasão miometriais. O beta-HCG pode ser ainda mais alto no corocarcinoma. A ultrassonografia tem aplicação limitada no estadiamento da neoplasia trofoblástica gestacional. O estágio 1 corresponde à mola invasora, que é a doença cometendo, mas restrita ao miométrio. Neste caso, é possível visualizar as velocidades atípicas miometriais na peça cirúrgica, o que foi confirmado pela microscopia. Na maior parte dos casos, é difícil identificar invasão miometrial com segurança pela ultrassonografia, principalmente antes do procedimento de esvaziamento da cavidade uterina. Por isso, o segmento dos níveis de beta-HCG após o esvaziamento da cavidade uterina é o padrão ouro para o segmento da doença trofoblástica gestacional e a ultrassonografia deve ser limitada a casos selecionados, pois os achados ultrassonográficos têm maior especificidade nos casos em que houver estabilidade ou elevação dos níveis séricos do beta-HCG. Essas imagens são de um caso de mola invasora com progressão dos níveis de beta-HCG durante o segmento. Veja que é difícil delimitar a cavidade uterina e o seu conteúdo. Acentuada vascularização ao Doppler. Nesse outro caso, também é uma área hiperecogênica e acentuadamente vascularizada na parede uterina posterior de uma paciente assintomática. Nesse caso, os níveis de beta-HCG estavam caindo na proporção esperada. Essa imagem então foi interpretada como fístulas arteriovenosas ou malformação arteriovenosas, a MAVE, que evoluíram espontaneamente durante o controle ultrassonográfico por algumas semanas. No estágio 2, a doença progride para além do miométrio, mas ainda restrita aos anexos, ao ligamento largo e a vagina. Os exames de imagem, principalmente a ultrassonografia, têm valor limitado para essa avaliação. Na maior parte das vezes, os achados são identificados ao exame físico, como nos casos ilustrados de acometimento vaginal e cervical. No estágio 3, há acometimento pulmonar. A maior parte das instituições recomendam que nos casos de estabilidade ou elevação dos níveis de beta-HCG, as pacientes sejam estadiadas com ultrassonografia ou ressonância magnética da pelve para avaliação local e com raio-x ou tomografia de tórax para avaliação pulmonar. A tomografia de abdômen e a ressonância de crânio estariam reservadas para as pacientes com achados positivos ou suspeitos no tórax. A exceção se faz ao corocarcinoma. Como se trata de um tumor agressivo e amplamente metastático, o estadiamento completo por imagem deve ser sempre realizado. Esse é um caso inicialmente diagnosticado como molidatiforme completa, em que no segmento houve estabilidade dos níveis séricos de beta-HCG. A paciente foi reestadiada com ultrassonografia transvaginal que não mostrou alterações e com raio-x de tórax. Como o raio-x de tórax diagnosticou múltiplos nódulos compatíveis com metástases, o estadiamento foi complementado com tomografia de abdômen e ressonância de crânio. A tomografia identificou uma lesão hipovascular suspeita de metástase no rim esquerdo. Assim, o diagnóstico do estágio 4 depende da tomografia e da ressonância magnética. Por fim, a ultrassonografia pode ser utilizada para guiar o procedimento de esvaziamento da cavidade uterina de casos selecionados. Neste caso apresentado, houve dificuldade para o ginecologista acessar a cavidade uterina, com realização de um falso pertuito na parede uterina posterior. Veja o conteúdo sugestivo de mola completa na cavidade uterina. Antes que houvesse perfuração uterina, a ultrassonografia guiou o ginecologista para a cavidade uterina, que pode ser esvaziada adequadamente.